Nessa noite, público de Santa Ceia do Senhor, gostaria de trazer a palavra para os irmãos que se encontra em 1 Coríntios. Vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a ceia do Senhor. Então, o versículo se encontra em 1 Coríntios 11, 17. Uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 11, 17. A palavra do Senhor vai dizer assim: entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem separar pelos outros, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde pode beber e comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e também dando graça partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já adormecidos. Mas, se nós tivermos um cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em sua casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto aos mais, quando eu for, darei mais instruções a vocês. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, amado Pai, estamos aqui nessa noite, ó Deus, nesse momento da palavra do Senhor, que o Senhor possa vir falar sobre a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite.
Que essa palavra, Deus, possa entrar nos nossos corações e trazer transformação, ó Pai. Que a palavra dos céus venha sobre a terra, sobre as nossas vidas, ó Deus. Que possamos sair daqui cheios do entendimento, da sabedoria da Sua mensagem, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que as portas do inferno, ó Deus, possam se fechar neste momento, ó Deus. Que os demônios, ó Deus, possam bater em retirada e não venham atrapalhar o momento da palavra do Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser cheios do Seu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Abaixa um pouquinho o microfone, senão vai dar microfone. Essa carta foi escrita para a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, aqui como nós possamos ver na palavra do Senhor, ele está repreendendo algumas práticas que a igreja cometia na hora da Santa Ceia do Senhor. Aqui é uma prática que seguia até o século VII, depois foi tirada de prática das igrejas. Aqui a gente pode ver que existia, no período da Santa Ceia, uma festa. Eles se reuniam ali para a festa ágape, festa do amor. E eles, como igreja, se reuniam e traziam ali comidas, bebidas, para se juntos pudessem adorar o Senhor antes da ceia. Só que infelizmente algumas práticas que estavam acontecendo nos olhos de Deus e nos olhos do apóstolo Paulo estavam totalmente erradas. E aqui a gente vê e deixa bem claro essas práticas. Como tinha muitas pessoas que não existiam diferentes igrejas que hoje existem, né? Infelizmente tem igrejas para pessoas financeiramente melhores e igrejas de pessoas que não têm condições melhores. Naquela época era reunido tudo num só lugar. E aí tinha muitas pessoas que tinham dinheiro e com isso elas levavam mais coisas. Pessoas mais pobres, pessoas que não tinham condições, muitas das vezes, a única alimentação melhor que elas teriam durante as suas semanas seriam nessa festa, que acontecia uma vez por semana, que era aos domingos. E nessa festa, toda semana, no domingo, eles se reuniam nessa festa ágape para cear ao Senhor. Na palavra de Deus não deixa claro quantas vezes por ano deve a igreja se reunir pela ceia do Senhor. Tem umas igrejas que se reúnem somente uma vez por ano para cear. Algumas igrejas são 3 vezes ao ano. E a maioria das igrejas são feitas a ceia do Senhor uma vez ao mês. E é essa prática que nós seguimos aqui nessa igreja. De sempre no segundo domingo do mês, a gente cultuarmos o Senhor e cearmos a santa ceia dele, em memória do Senhor, aquele sacrifício naquela cruz. Mas aqui, eles se reuniam todas as semanas. E eles tinham práticas, costumes, que se a gente for ver em versículos anteriores, o apóstolo já estava repreendendo eles de muitas coisas que eles estavam fazendo que era abominável aos olhos de Deus. Práticas que eles estavam deixando o mundo entrar para dentro da igreja. Costumes mundanos que estavam entrando na igreja. E aqui o apóstolo Paulo escreve, estudiosos dizem que ele escreveu 4 cartas à igreja de Coríntios.
Duas foram preservadas e temos até os dias de hoje. E aqui no versículo 11, ele aborda sobre a Santa Ceia do Senhor, sobre essa prática que deve ser feita, que foi deixada pelo próprio Cristo Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. O batismo, nós nos reconhecemos Ele como o único Salvador da nossa vida, morremos pelos nossos pecados, e a Santa Ceia fazemos em memória dele, até que Ele venha. E aqui o apóstolo diz no versículo 17: entretanto, nisso que eu vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Perceba que as práticas daquela igreja que eles estavam fazendo mais estava causando mal para eles do que o bem para eles. E ele já começa repreendendo eles daquilo que eles estavam fazendo. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre de vocês são aprovados. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo divisões na igreja, porque naquela época as pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Existia essa divisão na igreja, de um dizer que era de um apóstolo, de outro apóstolo. O pior deles era que eles diziam que era de Jesus, que não aceitava a doutrina de nenhum apóstolo. Que há muitos que dizem: eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. Mas Jesus veio para estabelecer a igreja. Jesus veio para estabelecer que devemos, como igreja, se reunirmos e cultuar ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz sobre essas divisões, que muitas das vezes nós fazemos. Eu sou de igreja tal, não se mistura com igreja tal. Existe hoje muito disso. Mas nós somos um só em Cristo Jesus. Essas divisões só traz divisões mesmo entre as igrejas. Nós precisamos nos reunir, porque nós estamos chegando nos últimos dias. Ontem, mais uma vez, o Estado de Israel foi atacado. Dessa vez foi atacado pelo Irã. Diretamente foi atacado pelo Irã. As profecias têm se cumprido. Mundo afora, nações afora, têm se voltado contra a nação escolhida desde o princípio pelo Senhor. Por mais que aquele povo rejeitou a palavra de Deus, e por isso foi chegada a mensagem do Senhor aos gentios até chegar a nós, aquela nação é uma nação escolhida. E enquanto a igreja do Senhor tem divisões, se discutem, o inferno tem se levantado e as profecias têm se cumprido cada vez mais. Nós não sabemos o dia nem a hora do Senhor voltará, mas foi deixado sinais. Na Bíblia tem vários sinais deixados, que antes da vinda dele esses sinais deveriam se cumprir. E tem vários sinais se acontecendo. Precisamos voltar nossos olhos a Israel, que ali é o princípio de tudo.
Precisamos tomar cuidado como igreja para não desviar o nosso foco, deixar essa divisão entrar no nosso coração. Não podemos estar como igreja e fazer um grupinho, se dividir em um grupinho e não se misturar com o outro. Nós somos como um corpo só em Cristo Jesus. Somos um só. Não tem como. Se a gente arrancar uma perna de um corpo, o corpo não fica completo, não fica inteiro. Nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Aqui Paulo está falando que muitas das vezes os ricos conseguem chegar primeiro nessas reuniões, nesses cultos. Os pobres, os escravos, por causa do trabalho, eles chegavam um pouco atrasados. E quando eles chegavam, essas pessoas que chegaram primeiro iam lá, comiam, se fartavam, se embriagavam. E muitas vezes, quando essas outras pessoas chegavam, não tinha mais nada para elas comerem. Como igreja do Senhor, elas estavam com essa divisão dentro da igreja, dentro deles mesmos. Eles comiam, bebiam, se embriagavam. O pecado da culpa estava aqui presente, porque eles não pensavam no seu próximo, só pensavam em si mesmo, só pensavam em se satisfazer. Os outros que chegaram mais tarde, não importa, que como o resto. Era isso que estava acontecendo com aquela igreja. As pessoas estavam se reunindo para cultuar a Deus, para fazer essa festa ágape, festa do amor. E ali no momento de eles juntos poder comer, pessoas estavam passando do ponto. Não estavam pensando no próximo. O certo seria eles chegarem, colocarem ali na mesa as coisas que eles iam comer depois, esperar todo mundo chegar para poder eles comerem juntos. Mas o que estava acontecendo aqui, enquanto as pessoas chegavam, elas iam ali, pegavam e comiam, e até se embriagavam. Até se embriagavam. A ceia do Senhor deve fazer em memória de Cristo, como uma pessoa embriagada vai fazer em memória de Cristo. Ela não vai estar em sã consciência. Ela se embriagava por causa do vinho, o puro vinho, tomando uma alta quantidade, você se embriaga. Eles estavam se embriagando, esquecendo do verdadeiro propósito de estarem ali reunidos, deixando para segundo lugar o propósito maior que é a ceia do Senhor. Eles estavam somente interessados em saciar a sua carne, não o seu espírito. E aqui o apóstolo Paulo repreende eles nisso. Será que vocês não têm casa aonde comem e bebem, ou desprezam a igreja de Deus e humilham o que nada tem? Aqui ele está dizendo: vocês fazem isso para humilhar aqueles que nada têm, porque vocês não têm casa para comer, para beber. Ele repreende essas pessoas. Ele repreende essa igreja
que tem esquecido o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Lembra no culto de Páscoa que eu preguei sobre o verdadeiro significado da Páscoa? A Páscoa que começou desde a libertação do Egito, aonde a 10ª praga foi que um anjo da morte iria matar os primogênitos, mas eles tinham que matar um cordeiro, passar o sangue na porta, e aquele anjo passaria por cima. A Páscoa do Senhor é a libertação do povo do Egito. E Jesus Cristo, naquela noite que ele foi traído, antes ele estava reunido com os seus discípulos. Ele deixou para os seus discípulos, para que possa ser cumprida até os dias de hoje, a ceia. A ceia é a nova Páscoa. A morte de Jesus nos trouxe a libertação do inferno, do pecado, da morte. Pois aquele que ainda mora nele, estando nele, viverá para sempre. Precisamos estar no Senhor Jesus para que possamos viver para toda a eternidade. 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu-os e o disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor a vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Paulo não era nem um discípulo de Jesus. Por contrário, ele foi perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele mandou matar muitos cristãos. Um deles era o Estevão, que foi apedrejado até a morte. Foi o primeiro a morrer. E ele ali ajoelhado, ele viu o céu se abrir e Cristo inclinado olhando para ele. A vida aqui é passageira, irmão. Não sei quanto tempo nós vamos durar na terra, mas aqui tudo passará. Precisamos ter esse entendimento que a nossa eternidade não é aqui na terra, mas é em Cristo no céu. O apóstolo Paulo teve uma conversão e ele teve esse entendimento. Até mesmo pela igreja que já existia em Jerusalém, ou também existia na Antioquia, ou foi o próprio Cristo que revelou a ele esse entendimento da ceia, que é esse entendimento como igreja nós devemos ter, a reverência desse dia. Esse dia não é um dia qualquer, não é um culto qualquer, é um culto onde nós entramos, ceamos juntos como corpo, ceamos em memória daquele que morreu para nos salvar. Como ele disse aqui, que recebeu do Senhor, e que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Esse cálice é a nova aliança, no meu sangue façam isso, sempre que beberem em memória de mim. A ceia do Senhor, sim, existe um ritual que nós devemos seguir, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, existe uma maneira certa a seguir na Santa Ceia do Senhor. Não somente a ceia no qual nós devemos seguir, mas também a nossa vida deve estar de uma maneira certa, para não receber o juízo de Deus, que Ele diz aqui na palavra do Senhor. Vamos dar continuidade no 26, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Perceba, todo aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado pela morte de Jesus. Será culpado como aqueles soldados, como Roma, como aqueles mestres da lei que entregaram Jesus. Será culpado pela morte de Jesus. Precisamos tomar cuidado. A Santa Ceia não devemos tomar de qualquer maneira. Devemos estar preparados para cearmos ao Senhor dignamente, da maneira certa. Estamos preparados espiritualmente para tomar a ceia do Senhor. Por mais que seja uma prática que nós fazemos uma vez por mês, não podemos cair na rotina, no costume. Não podemos fazer de qualquer jeito. Já fazemos uma vez por mês. Não podemos fazer de qualquer jeito. A ceia do Senhor é uma coisa séria, para que não caímos no juízo do Senhor e sermos culpados pela morte dele. Sermos culpados pelo sangue derramado naquela cruz. Devemos tomar cuidado, igreja. Devemos tomar cuidado. Portanto, sempre que comam desse pão e bebam desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que come e beba o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Um outro ensinamento: examine-se a si, cada um. Não é o papel de ninguém julgar e examinar o seu próximo. Não. É você mesmo que deve se fazer uma análise. Você mesmo saber se você está digno ou não de tomar a ceia do Senhor. Nós mesmos devemos fazer essa análise, examinarmos a si mesmo. Não é o próximo, não é a nós mesmos, para que não possamos sermos condenados. A palavra do Senhor diz isso no 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Nós, como igreja, devemos discernir. Devemos ter um entendimento, não rachadura, não divisão. Devemos estar unidos em Cristo Jesus, para que possamos comer e beber, para que não possamos cair na condenação do Senhor.
vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Perceba o que o apóstolo disse. Muitas pessoas que têm comido e bebido indignamente da ceia do Senhor têm ficado doentes, têm ficado fracos. Aqui essa palavra adormecidos diz das pessoas que já morreram condenadas, porque tomaram a ceia do Senhor indignamente e foram condenados pela morte de Cristo Jesus. A ceia do Senhor não é qualquer coisa, não é qualquer culto. Devemos nos avaliarmos, devemos tomar cuidado para tomar a ceia do Senhor. Tem muitas pessoas fracas, doentes, e não sabem a causa ou porquê. Aqui a palavra do Senhor está dizendo: está ceando de qualquer jeito, está comendo pão, bebendo um cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus de qualquer jeito. Nós, como igreja, não podemos cair nesse erro da igreja de Coríntios. Devemos tomar cuidado de não comer indignamente e morrermos e ser condenados à morte, ser condenados ao inferno. Devemos nos autoavaliarmos, devemos nos refletir daquilo que nós estamos fazendo como igreja, se está agradando aos olhos de Deus. Nós, como igreja, precisamos estar reunidas, mas não somente reunidos, mas juntos. Nós somos somente um corpo, Cristo Jesus. Primeiro, mas que nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Jesus, Deus, nos disciplina para o nosso amor, para o nosso bem. Os líderes da igreja, o pastor, a bispa, instrui, mostra o caminho que é para o bem da igreja, é para o bem do corpo da igreja de Cristo Jesus, para que nós não sejamos condenados igual o mundo é condenado. 33. Portanto, meu irmão, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, darei mais instruções para vocês. Por isso, a ceia do Senhor, em um só momento, a gente levanta pedacinho de pão, consagra ao Senhor, e junto com a igreja nós comemos junto o cálice, nós consagramos e bebemos juntos ao Senhor. Irmãos, se você está achando que a sua vida não está reta para tomar a ceia do Senhor, tenha o entendimento que a ceia do Senhor é uma espada de dois gumes. Se a gente toma indignamente, seremos culpados, mas também se a gente não tomar a ceia, também seremos condenados por não fazermos parte do corpo de Cristo Jesus. Tenha esse entendimento. A ceia do Senhor é uma vez por mês. Não podemos brincar de ser crentes, não podemos brincar de sermos igreja. Se estamos
divididos como igreja, precisamos refletir. Se estamos brigados com o nosso próximo, com o nosso irmão próximo aqui dentro da igreja, estou dizendo, devemos nos autoavaliarmos. Perdoa o seu próximo, perdoa quem seja. Se essa pessoa não está aqui depois de sair desse culto, liga para ela, pede perdão. Por mais que você ache que não fez nada de errado, pede perdão, para não cair no erro de comer errado a ceia do Senhor. Como igreja do Senhor, precisamos estar ligados no corpo de Cristo. Precisamos tomar cuidado. Precisamos refletir nisso. Às vezes, numa liberação de perdão, já foi comprovado que muitas pessoas adoecem por não liberar o perdão. Tem muitas pessoas que atraem doença, câncer. Tem muitas pessoas que têm câncer por não liberar o perdão. Tem muitas pessoas que têm ficado doentes por não liberar o perdão para o seu próximo. Vamos tomar cuidado. Libere perdão para quem seja, libere perdão para não tomarmos a ceia do Senhor daqui a pouco continuamente. Precisamos estar ligados, unidos, juntos, fortalecidos juntos, porque o papel da igreja é esse. Precisamos estar juntos no Senhor Jesus. Abre sua Bíblia agora em 1 Coríntios 12. Já encerrando, só deixar esse versículo para os irmãos. 12, vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 24. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar os mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A igreja é composta por várias partes. Aqui ele cita como um corpo humano, braço. Se você continuar esse versículo que eu creio, você vai ver. Ele cita como um corpo humano, braço, perna, ouvido, olho, nariz. Se tirarmos um desses,
está incompleto. Essa é a igreja do Senhor. Se alegra com quem se alegra, se entristece com quem se entristece. Precisamos ter esse entendimento com o nosso próximo. Nesse momento não estou dizendo do nosso próximo lá fora, estou dizendo do nosso próximo aqui dentro da igreja, que está sentado ao nosso lado. É desse que o apóstolo está dizendo. A igreja é composta por várias pessoas que têm vários dons, e aqui citam os dons do Espírito. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode se achar melhor que o seu próximo, porque somos um só corpo. Precisamos ser um só corpo. Estamos ligados num só Espírito. Que nessa noite possamos cear essa ceia em memória de Cristo Jesus.